Então, pegando aí o nosso simulado 3, se eu não me engano, a gente já tinha feito a primeira questão, que a gente deu a resposta à Argentina na outra semana, né? E a gente fez a questão 2 também, que a resposta tinha dado o Equador. Alguma dúvida para quem participou? Enfim, querem que eu refaça explicando as questões? Tocamos a partir da 3. Por favor, podem participar, né? Porque esse encontro é justamente para tirar todas as dúvidas de vocês e deixar tudo claro em relação às questõezinhas, as maravilhosas questões, vamos dizer assim, né, que eu preparo para vocês nesses simulados. Faço a 1 e a 2 ou a gente toca da 3 em diante? O que vocês acham? Por mim, poderia partir da 3. Eu não sei as gurias que estão aqui também. Ver. Podem se... Então, se ninguém se comunicou, né, se ninguém reivindicou, vamos a partir da 3, então, tá? Questãozinha 3, ela diz assim: a glicose é a principal substância que as células utilizam como fonte de energia na respiração celular. A glicose, a molécula, né? Essa, então, tem início pela 1 no citoplasma celular, onde a glicose é convertida em 2 moléculas de piruvato e energia. Então, aqui a gente já tem uma consideração importante, porque a gente vai utilizar a glicose como combustível e lá no citoplasma celular, de modo anaeróbico, nós vamos fazer o que chamamos tanto de glicólise, na letra A, olha como eu fui safada nessa questão, tá? Quanto de fermentação pirúvica, nas letras C e D, quanto de simplesmente fermentação. O número 1 ali, que eu coloquei no texto, ele serve para qualquer das lacunas que eu dei para vocês, das alternativas que eu dei para vocês. Isso já demonstra que a questão já não é mais fácil e ela é uma questão média, se fosse o vestibular original. Quer dizer, tu tem um item, tu tem que nomear esse item e, no entanto, tu não encontra prontamente, tu não elimina prontamente nenhuma alternativa. Então, isso já passa do limite de uma questão fácil. Então, já começa a ser média por aí. Mesmo que o contexto dela não seja difícil, ela já não é mais considerada uma questão tão fácil. Daí diz ali, ó, os piruvatos formados são então conduzidos à matriz da mitocôndria, onde ocorre a etapa 2. O que é a etapa 2? A etapa 2 é o ciclo do ácido cítrico, na letra A, que é a mesma coisa que ciclo de oxidação do piruvato, na letra B, e que é a mesma coisa que ciclo de descarboxilações da letra E. Em outras palavras, tu só elimina Dinamarca. Ciclo das pentoses, realmente eu não posso aceitar, porque eu estou falando de respiração e ciclo das pentoses é fotossíntese. As demais alternativas tratam o 2 pelos seus sinônimos. O famoso ciclo de Krebs é também chamado de ciclo do ácido cítrico, oxidação do piruvato e de descarboxilações. Claro que eu poderia, se eu quisesse, ainda inventar, né, além do ciclo de Krebs, o ciclo de desidrogenações. Poderia. Tá? Então, quer dizer, nesse momento eu só estou eliminando a alternativa Dinamarca. Seguimos. Nessa etapa, ó, 2, ciclo de Krebs, ocorrem, ó, descarboxilações e desidrogenações. Aqui tem uma parte que me ajuda até a responder algumas alternativas, né, como o Equador. Moleculares, até a formação de NADH2 e FADH2. Vamos só lembrar que NADH2 e FADH2 se formam por causa das desidrogenações, quando no ciclo do ácido cítrico. A gente começa a liberar o hidrogênio, lá do isocitrato, depois do alfa-cetoglutarato, depois a gente libera do succinato e por final do malato, né, naquele ciclo que a gente até nem precisa falar essas moléculas, mas quando a gente começa a ter liberação dos hidrogênios pelas desidrogenações, nós lembramos que formamos 3 NADs e 1 FAD. Então, só, claro, nesse texto eu quis lembrar com vocês essas etapas. Por fim, esses 2 compostos saem da matriz e chegam, olha aí, ó, nas cristas, para então a execução da etapa 3, que nós podemos chamar de cadeia respiratória, que é a mesma coisa que cadeia de citocromos nas nossas alternativas, ou então, muito cuidado, cadeia de fosforilações.
eu não posso usar fotofosforilações de B nem de C, porque foto deveria estar relacionado com a fotossíntese. Mas eu posso utilizar aqui a cadeia de citocromos da letra D, de Dinamarca, mas que eu já tinha eliminado ela do meu contexto, e então cadeia respiratória, que seria a letra A. Tá? Então, 1, 2 e 3, respectivamente, de uma forma bem simples, glicólise, ciclo do ácido cítrico e cadeia respiratória. Como eu disse para vocês, não é uma questão difícil de resposta, mas a construção dela se torna difícil quando tu não consegue eliminar alternativas no primeiro item, tu só elimina uma alternativa no segundo item, e quem decide a questão é o terceiro item, quando aí sim a gente consegue fazer a eliminação de várias alternativas. Portanto, questão 3, a Argentina. Vamos para 4. Com base no conhecimento do ciclo da respiração celular, considere as seguintes afirmações. Número 1, a respiração é um processo metabólico que desencadeia a produção de ATPs, adenosina trifosfato, em todas as etapas. Perfeito! Aqui eu vou lembrar que nós temos a contagem química e a contagem biológica, né? Da biologia. Se for química, nós vamos admitir 2 ATPs na primeira etapa, 2 ATPs na segunda etapa e o restante, 32 a 34, na última etapa. Se for uma condição química, 8 ATPs na primeira etapa, 15 ATPs na segunda etapa e de 15 a 19 ATPs na última etapa. Tá? Então, nós temos aí verdadeiro primeiro item, só que eu já aproveitando para contabilizá-los de modo diferente. Depois nós temos o item 2. Deixa eu até... não sei se vocês estão anotando isso, tá? Mas o que eu acabei de falar é por bio, né? Quem resolver anotar. A gente vai ter a glicólise produzindo 2 ATPs, a gente vai ter o ciclo de Krebs produzindo 2 ATPs, nós vamos ter a cadeia respiratória produzindo de 32 a 34 ATPs. Fecha aí a conta biológica, 36 a 38 ATPs. Mas se tu estiver calculando quimicamente, então a glicólise vai trabalhar a produção de 8 ATPs, o ciclo de Krebs, 15 ATPs, e a cadeia respiratória, então, de 15 a 19, aí fica mais fácil, né, usar o recurso, a gente consegue enxergar bem direitinho o que se está demonstrando. Então, primeiro item, verdadeiro, todas as etapas produzindo ATPs. 2. A molécula de NAD, nicotinamida adenina dinucleotídeo, o NAD, que ele é sempre reconhecido na prova como aceptor, né? Ele é sempre um aceptor, e da mesma coisa, de hidrogênios, nunca o NAD vai ser aceptor de elétrons, ele é sempre um aceptor de hidrogênios, tá? Ele vai levar o hidrogênio sempre, quando ele é quebrado lá, desidrogenado do ciclo do citrato, ele sempre vai levar para a cadeia respiratória para virar água, ele está sempre vinculado a produzir, né, transporte de hidrogênios. Olha aqui, ó, é conhecida como aceptora de hidrogênios. Então, o NAD aceita receber hidrogênios. Já o NADH2, ele já pronto com os hidrogênios, obrigatoriamente doador. Então, certinho. Tá? E vamos lembrar para quem que ele doa os hidrogênios. Eu acho que essa é uma pegada bem difícil, assim. Para onde o NADH2, doador de hidrogênios, doa os hidrogênios? Sempre para o oxigênio reduzido, né? O cara tem que estar reduzido para aceitar os hidrogênios. Se ele estiver oxidado, ele não está afim de se ligar. Como essa aqui já está na frase ali, eu não preciso anotar, né? Então, tá aí as respostas. No caso 2, verdadeiro também. Na cadeia de transporte de elétrons, item 3, que a gente conhece como cadeias de citocromos, o último aceptor dos elétrons é o oxigênio oxidado. Quem recebe por último os elétrons tem que ser o oxigênio oxidado e não o reduzido. No momento que ele receber os oxigênios,
aí ele, por consequência, reduz. Então, o erro da 3 está aqui, ó. Mas que sacanagem, hein? Super difícil esse item aí da questão. O último aceptor de elétron é o oxigênio oxidado. Agora, o reduzido é o último aceptor de quê? De hidrogênios. O oxigênio reduzido seria o último aceptor de, olha aqui, hidrogênios. Entregue a ele graças ao nosso NADH2. Então, ele reduz para poder receber hidrogênios. Tá? Uma questão bem, digamos, bem severa dentro, né, das conceituações relacionadas à bioenergética. Canadá, 1 e 2. Vamos para 5. Identificamos no núcleo das células compartimentos que desfazem proteínas. O pesquisador da Universidade de Lisboa, Marcelo Gomes, mergulhou em uma linha... faltou uma vírgula bonita aqui, né? Mas ninguém viu. Mergulhou em uma linha de pesquisa que mostrou que o núcleo celular, e não só o citoplasma, abriga compartimentos responsáveis pela destruição de proteínas que não deram certo, ou que já cumpriram o seu papel antes que levem o organismo ao caos. Os estudos sobre estes mecanismos de degradação de proteínas se intensificaram depois de 2004, quando 2 cientistas de Israel e um dos Estados Unidos compartilharam o Prêmio Nobel de Química por terem evidenciado o papel de quem? Olha ali, ó, da ubiquitina, na destruição seletiva de proteínas em animais. Gente, agora me lembrei, tá? Esse texto não é meu, esse texto eu peguei aí, ó, do Carlos Fioravanti, tá? Então, eu fiz aí, simplesmente coletei um trecho do livro. Aí vem assim, ó. As ubiquitinas funcionam como etiquetas que marcam quem deve morrer. Aí vem a minha construção, então, de questão. Qual orgânulo celular e qual estrutura bioquímica estão relacionados ao contexto acima? Para quem lembra, ubiquitina é uma das múltiplas enzimas que formam os complexos proteassomos. Vamos lembrar que o proteassomo ele é conhecido no eritroblasto humano e numa porcentagem muito pequena de bactérias. E eles estão adaptados na aniquilação dos prions, as nossas proteínas anormais. Tá? Claro que eu sacaneei, por quê? Porque eu coloquei a degradação proteica e chamei a atenção do lisossomo, que poderia fazer a destruição de prion, só que o lisossomo ele destrói os prions através de quem? Das hidrolases ácidas e não das ubiquitinas. Falou em ubiquitina, falou em proteassomo, então só pode ser letra A. Mas lisossomo é uma organela de degradação, ok, mas usa hidrolases, então a enzima não estaria de acordo. Olha, mais sacanagem na letra C, hein? Embora peroxissomo seja efetivo para degradação de peróxidos, eu ainda vou ter que me lembrar que a enzima também não é ubiquitina. As enzimas são as catalases. Então, existe aí empecilhos para marcar Brasil ou Canadá, né? Ainda insistir com lisossomo e falando com esteroides, essa função realmente existe, mas não está no contexto da questão. E proteassomo aniquilando esteroide, isso não existe, né? O proteassomo, ele só degrada prions. Então, a questão 5, alternativa A. Questão 6 aí para nós na tela. Um incêndio na Boate Kiss foi um acidente que matou 242 pessoas, feriu 116 outras em uma discoteca da cidade de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul. O incêndio ocorreu na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013 e foi causado pelo acendimento de um sinalizador por um integrante de uma banda que se apresentava na casa noturna. A imprudência e as más condições de segurança ocasionaram a morte de mais de 200 de pessoas. O cianeto, apontado por um laudo técnico como a causa da morte dos estudantes, é uma substância encontrada na natureza e também é um produto da atividade humana. Dentre seus usos caseiros e industriais estão fumigação de navios e edifícios, esterilização dos solos, metalúrgica, polimento de prata, inseticidas e venenos para ratos, etc. Também, tá, gente? Texto todo, desde o incêndio da Boate Kiss, todo esse texto, até ratos, até etc. Olha ali de onde é que eu tirei, ó. Tá? Ele está adaptado
de um site que eu tirei na época. Nem sei como é que tá aqui. Não me lembro. Incêndio na Botkiss, acesso foi 2014, eu tirei esse trecho dali. Construir a questão a partir do trecho. Então, olha lá, difícil a questão, tá? Isso, se for uma questão URGS ou Enem, ela é difícil. Com relação aos estudos de citologia, porque eu vou falar da mitocôndria na célula. Histologia e fisiologia, porque o reflexo da falência mitocondrial está nos tecidos, histologia, e nos órgãos, fisiologia, e na compreensão de relações que se faz com o contexto acima relatado, marque a alternativa correta. Então, vamos ver o que está certo e errado aí. O cianeto é uma substância potencialmente letal. E ela se liga ao oxigênio. Isso aqui já está um absurdo, né? Tá? Desculpa. E ela bloqueia o oxigênio, que já é um absurdo, com a hemoglobina. Tá? E primeiramente, assim, ó, o cianeto, a gente sabe que ele atua, a gente já estudou isso, ele atua bloqueando o citocromo A3. Vou botar assim, tá? Então, ele atua bloqueando o citocromo A3. Ok, mas as pessoas fazem confusão. Quem bloqueia a hemoglobina é o monóxido de carbono. E aí bloqueia a ligação da hemoglobina, que ela não mais consegue fazer a ligação com o oxigênio, porque o monóxido de carbono é um composto estável, mas ele atua só em nível sanguíneo. Então, quando eu falo em hemoglobina, eu estou falando em tecido sanguíneo. Hemoglobina está muito longe do contexto da mitocôndria. Né? O cianeto ele atua em nível mitocondrial, o monóxido de carbono é que atua em termos sanguíneos. Então, só para mostrar que tem dois erros interessantes assim nessa questão, até eu quero botar aqui para vocês. Deixa eu só apagar que não é aqui que eu quero mostrar para vocês. É isso aqui que está errado, ó. Dá praticamente a mesma coisa, tá? Mas o cianeto não atua na ligação do oxigênio com a hemoglobina. Tem nada a ver, tá? Quem atuaria na ligação do oxigênio com a hemoglobina é o monóxido de carbono. Então, a letra A, ela tem um contexto interessante com o sistema respiratório, cardiorrespiratório, mas está totalmente errada a informação, porque a gente quer saber sobre o cianeto. Letra B. O cianeto é uma substância letal, pois bloqueia a ligação do gás carbônico com a hemoglobina. Então, o mesmo erro do anterior, tá? Não tem nada a ver com a ligação versus aí, ó, esse aqui seria o erro que se eu quisesse demarcar para os dois lados, né? De hemoglobina. Letra C. O cianeto é uma substância letal, pois bloqueia a ligação do oxigênio com os citocromos. É interessante que não está bloqueando a ligação. Né? A ligação do oxigênio com os citocromos acontece. O que ele está bloqueando? A transferência de elétrons. Tá? O que o cianeto não permite é a transferência dos elétrons, que são tão importantes para reduzirem o oxigênio, montarem as moléculas de água e deixar o sistema terminar a formação do ATP. Então, é isso que nós temos aí sendo bloqueado nesse momento, quando a gente fala do cianeto. Eu não posso mexer, senão vai ser tudo do prumo. Bom, continuando. Cianeto é uma substância potencialmente letal. Olha aqui a resposta. Pois bloqueia o quê? A transferência de elétrons. Só cuidado, ó. Do citocromo A3. Tá? Isso aqui está perfeito. Bloqueia a transferência de elétrons do A3 a quem? Ao oxigênio oxidado. Ele está oxidado ao final da cadeia. Localizado, então, no final da cadeia, e assim bloqueia a respiração, a cadeia respiratória mitocondrial. Resposta, gente, Dinamarca. O que estaria errado em Equador? Por que eu não posso marcar em Equador? Tá? Porque ali está falando em oxigênio reduzido. Se o oxigênio já está reduzido, é porque ele já recebeu o elétron. E se ele recebeu o elétron, ele reage com NADH2, ele forma água, ele completa o ciclo. No entanto, nós não completamos o ciclo justamente porque acabamos ficando com o bloqueio do citocromo A3, não só pelo cianeto, mas também pelo arsênico, como dizíamos já no nosso material de aula. Tá? Então, a resposta da questão 6, Dinamarca.
Espero que tenha ficado bem claro para todo mundo aí. Qualquer dúvida, me chamem. 7, gente. 7 não é minha, 7 é uma questão do Enem. Diz assim, há milhares de anos o homem faz uso da biotecnologia para a produção de alimentos como pães, cervejas e vinhos. Na fabricação de pães, por exemplo, são usados fungos unicelulares, Saccharomyces cerevisiae, que são comercializados como fermento biológico. Eu, se fosse vocês, até sublinhava tudo isso aqui, ó, porque a URGS adora falar sobre esse contexto, né? As leveduras, aquela unicelularidade e tudo mais. Então, eles são usados para promover o crescimento da massa, deixando-a leve e macia. Muito bem, o crescimento da massa, diz o Enem, do pão, pelo processo citado, é resultante de. Então, querido, se a gente está falando da levedura, a nossa fermentação é alcoólica. Vamos lembrar que a gente está diante de uma fermentação extremamente importante. Claro que eu não vou fazer a reação total aqui, mas apenas a reação parcial, onde a glicose origina 2 moléculas de álcool etílico, 2 etanóis, né? Faz a liberação de 2 gás carbônicos e, por consequência, biologicamente, aí produzindo um montante de 2 ATPs. Claro que eu sei que a glicose ela tem que passar pelo processamento do piruvato, mas eu estou olhando só o início e realmente o resultado final. O que ele me pergunta? O crescimento da massa. Olha aqui a pergunta deles, o crescimento da massa. O crescimento da massa tem a ver com o gás carbônico. Então, olha a resposta que o Enem vai me dar. Liberação de álcool a partir da oxidação da glicose. Vamos lembrar que a fermentação é um processo anaeróbico. E por ser anaeróbico, a palavra oxidação está fora. Letra B, formação de ácido. Fermentação de leveduras libera álcool, ela não libera ácido. Fermentação bacteriana estaria vinculada a ácido. Formação de água. Todo metabolismo ocorre em meio aquoso, via de regra pode até ser desprendida moléculas de água, até na fermentação não é tão característico, mas não responderia o crescimento. A água mantém metabolismo, ela não promove crescimento da massa do pão. Quer dizer, ela não estaria relacionada a promover crescimento. Tá? O que mais nós temos? Pois nós temos a produção do ATP. Óbvio que a produção do ATP, ela acontece em qualquer reação do metabolismo energético, né? Qualquer metabolismo chamado bioenergético, heterótrofo, autótrofo, aeróbio, está produzindo ATP. Então, isso aqui está acontecendo, mas não responde à pergunta. Não é o ATP que promove o crescimento das massas. Liberação de gases. Olha aí o que faz a massa crescer, gás carbônico. Liberação de gases, então eu estou diante do gás carbônico, a partir de reações anaeróbicas, ou seja, a partir do metabolismo fermentativo. Resposta, então, da 7, Equador. Vamos adiante. 8. William Harvey criou o famoso princípio de que todos os seres provêm de um ovo. Apesar de francamente biogenético, Harvey aceitava a ideia da teoria de geração espontânea para seres que considerava inferiores. Bom, gente, não é à toa, né? Obviamente que essa informação bastante velha, bastante obsoleta, basta ver o século, né, em que foi projetada entre o final do século XVI e até metade do século XVII, bastante obsoleta, então, e errônea para os dias de hoje, embora tenha essa informação, né, de que todos os seres vivos provêm de um ovo, enfim, o cara acreditar no ciclo vital, eu quero tirar de um trecho da própria fala dele a palavra inferior. Até pouco tempo atrás, a evolução admitia que nós falássemos os seres mais complexos ou superiores e os seres mais simples ou inferiores. Mas desde a metade para cá do século XX, a palavra inferior está banida da biologia. Quando eu vou falar de uma bactéria, o fato dela ser mais simples do que eu não me dá o direito de chamá-la inferior. Então, cuidado com isso na prova, assim. Sempre opta
por uma alternativa, uma afirmação que use o termo complexo e simples, ou mais e menos complexo, a utilizar termos como superior e inferior, tá? Porque inferior hoje nenhum evolucionista aceita essa fala. Então eu quis, né, claro, coloquei um pouco dessa informação para trabalhar a origem da vida, trabalhar a concepção de ciclo vital, já que o Harvey foi um biogenético. Na verdade, ele foi um biogenético, mas ele está meio na transição entre as duas ideias, né? Porque ele acredita que nos seres mais simples, por origem da geração espontânea, mas também para que nesse meu enunciado a gente pudesse trabalhar um pouco esse conceito de inferioridade que hoje não se aceita mais utilizar. Com relação, então, às teorias da origem da vida, considere as afirmações abaixo. Número 1. Para os filósofos da antiguidade, como Aristóteles, os seres vivos poderiam surgir espontaneamente na natureza. Vamos lembrar que o Aristóteles é um abiogenético, o que torna verdadeiro o item 1. Número 2. Foi a partir dos experimentos de Pasteur que a teoria da abiogênese foi sepultada, acabando definitivamente com a ideia do princípio vital. Perfeito, né? Pasteur, ele conseguiu, com aquele experimento do balão volumétrico, cujo gargalo estava na forma de um pescoço de cisne, sepultar, literalmente, né? Acabar com as ideias ou com os ideais abiogenéticos lá no século XIX. Então, realmente, Francesco Redi, Lázaro Spallanzani vinham já com as tentativas de tentar destruir os ideais abiogenéticos, mas quem sepultou de vez foi Louis Pasteur. Então, tem um quesito histórico importante nesse item número 2, verdadeiro. 3. A hipótese autotrófica admite que os primeiros seres vivos seriam capazes de produzir substâncias, né, orgânicas a partir de inorgânicas. Então, bem dentro da contextualização. A hipótese autotrófica, a hipótese de 1977, que tem a cabeça, então, a mão da Lynn Margulis, acreditavam que os nossos arquea, nossos primeiros seres vivos, teriam realmente produzido substâncias alimentares a partir de substâncias inorgânicas. Geralmente a URGS nos contextualiza como compostos à base de ferro e enxofre. Então, todas corretas, Equador, a questão 8. Questão número 9, gente, uma questão que não é minha, uma questão da URGS do ano passado, que já é quase retrasado, né? O último vestibular de janeiro, quer dizer, agora a gente não sabe quando é que vai ficar o vestibular desse ano, mas, enfim, né? A gente tem aí na URGS de 2019, então, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas denunciado na ordem em que aparecem. Então, a organela, homenageando a organela peroxissomo, que é uma organela de detoxicação, dizendo que são organelas enzimáticas de membrana única, que a gente não sabe a origem, cuja principal função é a pontinhos de certas substâncias orgânicas nas células, em especial pontinhos. Então, a gente sabe que se nós quisermos olhar a gente sempre fala assim, olha o caminho que a URGS fez, né? O peroxissomo, ele elimina as nossas células do álcool etílico. Da onde vem o álcool? Da fermentação da glicose. E muita glicose acumulada do nosso corpo é armazenada na forma de polímeros maiores como ácidos graxos. Então, tem toda uma volta para a gente entender por que a resposta é a oxidação, já que o nosso metabolismo de plantas é aeróbico, e principalmente a gordura, que muitas vezes é o excesso de carboidrato que nós ingerimos, o que nós vamos armazenar, e a única forma de armazenamento é na forma de gordura, então molécula de ácido graxo. Nessa reação surge um subproduto muito tóxico, a água oxigenada, que seria o peróxido de hidrogênio, que precisa ser rapidamente degradado por uma de suas principais enzimas, e aí mata a questão, que a gente sabe que as enzimas dos peroxissomos são as enzimas catalases. Não são as amilases, que só atuam em termos orgânicos.
As amilases não atuam dentro da célula, tá? Então, peroxissoma é uma organela, a organela é intracelular, a amilase é uma enzima extracelular. Eu estou dando dicas assim de como é que a gente, com vocabulário, poderia acertar esse tipo de questão, tá? Opa. Então, aqui, ó, nós vamos ter extracelular, a amilase, a anidrase também. A anidrase a gente vai estudar no sistema cardiorrespiratório. Ela é uma enzima do sistema plasmático, sistema sanguíneo, só atua no meio extracelular. A fosfatase é uma enzima intra e extracelular. Ah, mas aí eu teria que entender que celulose estaria fora de cogitação, né? A gente não está tendo aqui, isso aqui é um absurdo falar do desenvolvimento, a celulose ela não entraria como material tóxico e no meio metabolismo animal que está sendo contextualizado. Lipase, gente, a lipase também é uma enzima extracelular. Então, pela catalase mataria o esquema, tá? O ácido graxo é um polímero imenso de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, o caminho é que a glicose nos levaria a produzir o etanol. Excesso desse material, de tanto um quanto o outro, mas na forma de glicose, nós teríamos a possibilidade de produzir o ácido graxo. Então, ele fez toda uma contextualização de toxicidade sistêmico-celular. Então, ele pegou toda uma possível toxicidade do sistema corporal e também a análise disso de modo intracelular. Então, a resposta ficaria Dinamarca. Os peroxissomos são organelas cuja função é a oxidação de certas substâncias orgânicas, e aqui, em especial, dentre tantas, eles escolheram os ácidos graxos, as gorduras, os glicerídeos. Mas embaixo ele fala que esse é um papel importante de uma das suas enzimas, conhecida como catalase. A URGS aqui nessa questão ela foi muito básica, porque catalase é o nome genérico das enzimas dos peroxissomos. A gente poderia ter enzimas mais específicas, né? A gente poderia especificar essas enzimas, como a superoxidase e dismutase, mas não. Eles usaram termos mais genéricos e como eu peguei a questão, era contextualização do nosso mês, eu nem mexi na questão, nem quis modificar, tá? Então, essa é a URGS, ó, trazendo algumas informações relacionadas aí à organela. Fazia anos que ela não trazia contextualização de peroxissomos, o fez no vestibular referente a 2019. Questão 10. Com base no conhecimento do ciclo da respiração celular, considere as afirmações. 1. A substância conhecida como FADH2 é responsável pelo transporte de elétrons na cadeia de citocromos da crista mitocondrial. Então, é uma informação, no caso, o FADH2 é um doador de elétrons, e se ocorre transporte de elétrons na cadeia de citocromos, ele faz parte dessa transferência. Então, verdadeiro, o primeiro item. Não é ele que transfere, mas é ele que entrega, ele é o doador. Então, FADH2 é responsável, em parte, pelo transporte de elétrons via cadeia de citocromos, tá? Verdadeiro. 2. O ciclo do citrato é executado no ciclo de Krebs, sendo responsável pelas desidrogenações do sistema. Foi o que a gente falou lá naquela outra questão, número 3 ou 4 lá. Quer dizer, o ciclo de Krebs, que é o ciclo do citrato, está sendo, então, executado para liberar hidrogênios. Hidrogênios esses que serão capturados pelo NAD e pelo FAD, para dar origem ao NAD e ao FAD-H2. Então, eu só fiz de novo uma mesma questão, usando de novas palavras. Lembrando que o ciclo de Krebs começa com o piruvato, e aí quando o piruvato se transforma em acetil-CoA, neste ciclo de Krebs, nesta etapa, acontecem as múltiplas reações do ciclo do citrato. Se a gente for olhar nosso livro, lá nosso material teórico, está bem bonitinho, explicadinho, né, estas informações. Verdadeiro, o segundo item. O piruvato é produto da glicólise. Então, como a gente sabe, a glicólise, a fermentação pirúvica, vai transformar a glicose em 2 moléculas de piruvato, mais hidrogênio, biologicamente 2 ATPs, todas corretas, Equador.
Tudo bem aí, galera? Tô sentindo falta das colocações de vocês. Diminuir aqui para a gente olhar a questão de todas, por todo, tá? São 5 itens, né, que eu botei. Ah, não, pode parar, ficou ruim. Tá, vamos dar uma olhada aqui, ó, são 5 itens, pelo menos a gente consegue ver todos os 5 itens da minha questão. Então, com base no gráfico abaixo, analise as proposições. Então, olha lá, ó, 4 bilhões de anos, nós não temos praticamente oxigênio. Aí lá por volta de 2,5 milhões começa, né, aqui a curvinha aumentar um pouco antes de 2,5, é o início da fotossíntese. Mais ou menos quando o oxigênio está por aqui, exatamente por aqui no gráfico, a gente vai ter, onde chama aqui, ó, bem na setinha da revolução do oxigênio, mas neste ponto específico do gráfico, provavelmente nós começamos a ter a formação dos primeiros aeróbicos, e, bom, e aí vai acontecer toda a relação ecológica depois da endossimbiose, e quando o oxigênio chegar mais ou menos na taxação que esse gráfico me dá, como sendo 10% aí dos níveis atuais, a gente vai começar a falar sobre talvez a formação da camada de ozônio. Tá? Então, só para ponderar que o gráfico ele tem essa interpretação. Essa taxação aqui foi a taxação na porcentagem de oxigênio que o autor quis colocar na figura. Claro que a gente sabe que o que está mostrando aqui 10, depois vai a 21% dos chamados níveis atuais. Tá? Vai cair o sinal, a gente volta para a questão 11 logo após.